Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a esta aula de hoje, que vai ser um sucesso, que eu vou tratar da inteligência emocional para você saber gerir melhor a sua vida acadêmica. Pois é, agora com vocês que está aqui ao vivo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a professora doutora Silvia Vasconcelos e eu quero levá-los para uma viagem emocionante. Como eu sempre digo, eu sou assim um pouco como vocês. Eu sempre quis atingir a minha melhor versão. E hoje eu tenho o prazer de dizer, se você quiser entender um pouco mais na sua vida, como é importante você saber gerir a sua inteligência emocional. Gente, a inteligência emocional na vida acadêmica fará com que você caminhe mais firmemente para o seu autoconhecimento valorizado e, consequentemente, alcançando uma carreira acadêmica de sucesso. Vem comigo, que você vai se dar bem. Cola em mim, que você passa de ano. Embarque comigo nessa jornada. O navio já vai zarpar. Hoje eu quero apresentar para vocês também esta grande oportunidade. Que a oportunidade, gente, é a qualidade daquilo que é oportuno. É uma circunstância conveniente, útil, benéfica, interessante, que muitas vezes aparece na nossa frente e nós não podemos deixá-la passar. Pois é. E eu digo que a minha mentoria do Método SAVE, seu artigo valorizado, vai fazer com que você tenha plena convicção daquilo que está ocorrendo na sua vida acadêmica. E esta é uma oportunidade para que você conheça realmente. Eu pergunto, qual é o seu desejo? Todos nós temos desejos que muitas vezes sabemos lá no nosso íntimo, no nosso âmago, mas a gente tem medo de colocar para fora, medo de falar para o outro aquilo que a gente deseja realmente. Qual é o seu desejo? Inteligência emocional? Ser mais feliz, mais próspero, mais confiante, ter mais saúde, ter mais tempo, mais alegria, ter uma vida mais flexível, ser mais leve, trabalhar a sua espiritualidade, escrever o seu artigo científico tranquilamente, fazer o seu TCC, sua monografia, sua dissertação de mestrado ou tese de doutoramento de uma forma mais tranquila? Pense nesse seu desejo. Então, eu falo que você precisa ter esta consciência, esta clareza, porque muitas vezes nós não falamos para nós, muito menos para os outros, qual é o nosso desejo. E nesta live de hoje, que eu vou trabalhar a inteligência emocional para gerir as emoções na vida acadêmica, eu preciso ter uma clareza. E muitas vezes nós não temos essa clareza, infelizmente. E muitas pessoas vão dizer, mas Silvia, eu não tenho tempo. Professora, como eu posso fazer isso? Se eu não tenho esse tempo todo, como eu posso fazer? Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não consigo aprender, tudo é escasso. Se você pensa na escassez e você vibra a escassez, é ela que vai ficar na sua conta. Ontem eu brincava com umas amigas num almoço que tinha uns garotos fazendo uma propaganda do empreendimento e eu sou muito palhaça, né? Eu falei assim, eu queria ir lá, vamos lá, grava que eu quero ir lá com os meninos brincarem. E a minha amiga falou, tá bom, eu vou, mas só você, hein? Tudo bem.
Mas a gente continua ali no almoço e eu pensando, eu olhava os meninos e pensava que eu queria tirar uma fotinho com eles, fazer um vídeo. Pois não é que os meninos vieram até mim? Por quê? Porque eu estava pensando naquilo. Então a gente também precisa vibrar naquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja verdadeiramente, não naquilo que a gente não quer, não naquilo que a gente não deseja, ok? E muitas vezes as pessoas vão dizer assim: ah, professora, mas eu não tenho esse tempo todo. Eu posso pegar um atalho? Posso? Claro que pode. Eu vou lá, vou procurar um vídeo na internet, vai ser super fácil, tranquilo. E não é assim que as coisas se descortinam nas nossas frentes. Porque nem tudo será fácil e tranquilo como você está imaginando. Então, às vezes, o atalho vai fazer com que o seu caminho seja mais longo. Oi, Sussu! Lembro de uma frase assim: se você diz que pode ou se não pode, de qualquer forma você está certo. Por isso é importante focar no que a gente quer. Isso, lindona, é aquilo que a gente quer. E para quem acompanhou meus stories ontem, viu que eu tirei a foto lá, fiz um videozinho brincando com os meninos. Nem precisei atravessar a avenida. Por quê? Porque era aquilo que eu queria. É aquilo que eu pensava, era aquilo que eu projetava. Então a gente precisa pensar nisso. O que eu quero de direcionamento na minha vida? O que eu quero verdadeiramente? E muitas vezes nós não conseguimos nos responder. E a gente precisa dessa resposta. Aqui teremos hoje um pequeno passo a passo, de um jeito certo de aproveitar muitas oportunidades que nos descortinam na frente e às vezes não queremos ver. O que você precisa, muitas vezes, é um direcionamento. Esse direcionamento é a mentoria. Uma mentoria direcionada para que você realmente faça aquilo que é preciso ser feito. O método SAVE, o seu artigo valorizado, vai fazer toda a diferença. Aqui eu te ensino o verdadeiro caminho das pedras, mediante técnicas que eu aprendi e que eu vou te ensinar como que você vai colocar isso em prática na sua vida, no seu dia a dia, e vai ser muito mais fácil. Então vamos lá falar da inteligência emocional? Quando nós falamos na inteligência, é aquela faculdade que nós temos de conhecer, de compreender, de aprender. A capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos que acabam aparecendo nas nossas vidas, no nosso dia a dia, e adaptar-se a novas situações é importante. E quem nos dá isso? A inteligência. A inteligência é esse conjunto de funções psíquicas. E nós precisamos olhar isso, olhar muito de perto, para que esse conhecimento, essa compreensão da natureza das coisas e dos significados dos fatos, como eu posso interpretar esta inteligência? Como eu posso saber fazer um determinado juízo de valor? Como eu posso harmonizar tudo aquilo que eu estou vivenciando? Esse entendimento, ele precisa ser recíproco. Isso é pensar a inteligência. E quando nós falamos emoção, emocional, que é o lado afetivo, que muitas vezes a gente pode sofrer um transtorno afetivo, há abalos sentimentais que provocam uma comoção, uma emoção, desperta aquele sentimento intenso e que a gente, muitas e muitas vezes, não sabe nem como mensurar. E aí eu pergunto, o que é essa inteligência emocional?
um dos pais da inteligência emocional, nós poderíamos dizer, é Daniel Goleman. Daniel Goleman, ele é conhecido como o pai da inteligência emocional. E ele nos diz que é a capacidade que uma pessoa tem de gerenciar seus sentimentos, de modo que eles sejam expressos de maneira apropriada e eficaz. Então, esse psicólogo nos coloca que a inteligência emocional é o controle das emoções e é essencial para o desenvolvimento da inteligência de um indivíduo. Todo indivíduo, ele precisa desenvolver a inteligência emocional. Quando nós pensamos lá no ambiente corporativo, na universidade, na vida social que nós levamos, e até mesmo dentro das nossas casas, dos nossos lares, é comum algumas pessoas, de vez em quando, acabam se sentindo ameaçadas por outras pessoas que se dizem mais capacitadas. E, gente, para evitar que se sintam inferiores, inferiorizadas, elas acabam tendo comportamentos que vão visar desqualificar o outro, humilhar, menosprezar. Essas pessoas, na realidade, elas sofrem da síndrome de Procusto. Gente, eu sempre falo dessa síndrome de Procusto. Observem bem. Então, quando eu falo, hoje, na psicologia, a gente chama de síndrome de Procusto. Mas foi retirado do mito de Procusto. Quando eu falo, gente, no mito de Procusto, apesar desse mito não ser muito conhecido, infelizmente, vale dizer que é, sem dúvida, um dos mais sombrios. Profa, então é um mito que põe medo? Olha só. O mito de Procusto, ele é originado na mitologia grega. E lá, Procusto era um grande gigante que trabalhava em uma estalagem no alto de uma colina de Ática, onde ele oferecia hospedagem para os viajantes. Mas, gente, ele já fazia isso de uma forma muito perspicaz. Por quê? Sob aquele teto simpático, ele fazia que era uma pessoa muito bacana, simpático, que convidava os viajantes para um descanso e um conforto. Gente, na verdade, se escondia ali um terrível segredo. Esse segredo era que o Procusto, em cada quarto, tinha um tamanho de cama diferente. Cada pessoa ele ia colocar numa cama diferente. Como assim, profa? A cama era de ferro, se a pessoa fosse alta, a cama seria menor, os pés ficariam para fora. Não é? Então, ele dava um jeito dos hóspedes deitarem na cama e à noite, enquanto eles dormiam, ele aproveitava para amordaçar e amarrar as suas vítimas. E nesse momento, se a pessoa ela fosse assim mais alta, seus pés e as mãos não iam caber corretamente nas dimensões da cama, mas já era de propósito, tá, gente? Porque Procusto, a hora que ele amarrava os pés e as mãos, se estava para fora, ele ia cortar. Então, não cabia dentro da cama. Do contrário, se a pessoa fosse muito pequenininha, ele ia quebrar os ossos para ajustar naquelas medidas da cama. Então, nunca, em hipótese alguma, nenhum viajante iria se adequar ao tamanho da cama, porque secretamente ele possuía aquelas versões diferentes de tamanhos de cama. E ele colocava o hóspede já pensando, essa cama não vai servir nele, então eu vou poder fazer tal coisa. Então ele já sabia perfeitamente o que ele iria colocar para cada hóspede.
Esse gigante, Procusto, ele vai manter esse terror por muito tempo. Gente, até ele ser capturado por Teseu, que condenou ao mesmo terror que ele aplicava às suas vítimas, aos seus convidados. Teseu vai prendê-lo à sua própria cama e vai cortar a cabeça e os pés de Procusto. Nossa, profa, que mito pesado! Esse mito do Procusto é muitas vezes utilizado em algumas metáforas. Para quê? Para situações em que se pretende impor um determinado padrão. O que é isso, profa? Eu quero que as pessoas caibam em um determinado padrão. E este padrão é obrigar que o outro se adeque. A todo custo tem que se encaixar. Tem que se encaixar numa matriz pré-estabelecida, ou pré-determinada. Gente, isso representa o quê? A intolerância da humanidade. A humanidade já vive nessa síndrome. E agora, fazendo um pensamento diferenciado, o que é a síndrome de Procusto? Verdadeiramente. A síndrome de Procusto faz referência às pessoas que não hesitam em discriminar e até mesmo perseguir quem é superior a elas, em talentos, em habilidades, e vão fazer de tudo para transformar a vida do outro no inferno. São pessoas que não progridem, gente, e nem deixam os outros progredirem. São pessoas que terão perfis frustrados ou autoestimas muito frágeis, que estão presentes em muitos ambientes no nosso dia a dia, seja no nosso ambiente de trabalho, na faculdade, nos relacionamentos, na família, nos círculos de amizade. Então, essa síndrome, ela é muito terrível. E as pessoas, elas precisam identificar alguns sinais da síndrome de Procusto. Olha só. Quem já viu pessoas que não comemoram o sucesso e as conquistas dos colegas? Às vezes você chega para contar uma super coisa, algo maravilhoso. Você foi aprovado num vestibular, você foi aprovado num concurso, você passou no exame da ordem, você passou num exame, numa prova importante, e você vai contar o outro. Legal, né? Ele não tem nada para comemorar. Ele não vai comemorar. Por quê? Por causa da insegurança, do medo de ser superado pelos outros. São fatores que irão contribuir, irão estimular para a síndrome de Procusto. Gente, quando esse indivíduo percebe a vitória do outro, que não é a sua, que não fica feliz, que não festeja pela alegria do outro, a pessoa se sente extremamente ameaçada e não vai conseguir comemorar algo que não seja no seu próprio interesse. Por que eu vou comemorar o do outro? Não tem nada para mim? É ser muito mesco. Olha lá, Dudinha, graças a Deus que eu arranquei da minha vida essa praga. Isso mesmo. Nós precisamos observar isso. Por quê? Gente, pessoas com esses tipos de atitudes impedem o crescimento da carreira do próprio indivíduo e um maior, aproveitamento do sucesso dos colegas. São pessoas que terão aversão a desafios. Sim, Bárbara, é uma síndrome horrorosa. Por quê? Porque frente a um ambiente desafiador, pode
demonstrar quem vive desse mal, quem sofre desse mal. E, consequentemente, por medo de ser superados por outros colegas de trabalho ou familiares, sejam irmãos, primos, algo nesse sentido, essas pessoas que sofrem dessa síndrome não gostam de expor a certas situações e que possam revelar as suas fraquezas, as suas inferioridades. E isso é muito ruim. Por quê? Porque a pessoa vai estar boicotando as suas ideias, desmotivando o outro. Todos aqueles que querem prosperar, ele vai lá e joga uma areiazinha. A síndrome de Procusto faz com que as pessoas que sofrem dessa síndrome boicotem as ideias do outro. Tá? Amores, quando a gente fala em conflitos de ideias, debates em si, é algo saudável. Por quê? Porque gera crescimento, inovação de pensamentos, mudanças de pontos de vistas. É imprescindível que esses conflitos existam, sim, mas que sejam feitos com aquela intenção construtiva de colaboração e, em hipótese alguma, de depreciação. Jamais. Uma pessoa que sofre com a síndrome, ela boicota ideias, ela vai desmotivar, ela vai fazer de tudo para diminuir o outro. Mas, gente, com intenção, já visualizando o quanto pode deixar o outro fragilizado. E, como consequência, quando um profissional desmotiva os outros por questão de insegurança pessoal dele mesmo, ele acaba prejudicando a equipe toda. Todo mundo ali ao entorno vai ser prejudicado. Então, olha só, muitas vezes também a pessoa que sofre dessa síndrome vai agir de maneira ríspida frente às opiniões alheias, porque ela quer colocar o outro sempre para trás, sempre para baixo. Por se sentirem ameaçadas, pessoas com a síndrome de Procusto não aceitam as opiniões dos outros. Simplesmente não aceita. E, além disso, por causa dessa insegurança terrível, se sentem muitas e muitas vezes que, ao ter essa insegurança, sente uma insegurança gigantesca, então eu busco fazer com que as ideias dos outros pareçam ser absurdas. Ai, não, ir para a Lua, em hipótese alguma, ninguém nunca chegou à Lua. No passado pensavam assim. E outras coisas bem absurdas que eles vão colocar. Oi, Dudinha, a melhor coisa da vida é ter um amigo super empolgado num projeto e você ter como agregar, seja com ideias, com palavras de ânimo, enfim, isso não tem preço. Com certeza. É isso mesmo, Hermine, energia positiva e pé no chão. A gente precisa disso. Mas, amores, pessoas que sofrem da síndrome de Procusto são pessoas que vivem em contínua frustração e contam com uma pequena sensação de controle das situações. Mas elas estão lá, no fundo do poço. E o melhor é fazer com que o outro também se sinta assim. Olha que triste. Então, por trás de suas palavras, que se evidenciam um verdadeiro egocentrismo e um pensamento inflexível, extremamente hostil, são perfis de pessoas que têm a autoestima extremamente frágil. Por ser uma autoestima muito baixa, ou pelo contrário, por ser exagerada. Então, a gente precisa observar isso. Olha só. O papel das emoções que a gente consegue observar nas síndromes de Procusto é isso. A pessoa tem uma autoestima muito frágil, muito delicada,
E aí, tudo não pode. Não possui o menor controle sobre as suas emoções. E, de repente, tudo explode. Tomam como ofensa as capacidades e acerto dos outros, ao invés de parabenizar, de vibrar, de agradecer pelas ações, tomam isso como uma ofensa. Onde já se viu? Acertou isso? Ué, parabéns que tem acertado. Tem medo exagerado das mudanças e possui uma postura, né, uma posição muito irracional. Quando nós falamos isso, o papel das emoções é olhar o que está acontecendo. Por isso, amores, pessoas que são afetadas pela síndrome de Procusto, na verdade, são pessoas que não sabem lidar com as próprias emoções. E não saber lidar com as próprias emoções faz isso. Desenvolver a inteligência emocional é uma excelente solução para se livrar dessas amarras da inveja, do sentimento de ameaça, quando está em frente de uma pessoa, de alguém que seja mais capacitado. Amores, eu sempre falo isso. Nós precisamos estar próximos de pessoas mais inteligentes que a gente, para a gente aprender coisas com essas pessoas. E não querer ser você o mais inteligente, ser você o centro das atenções. Preste atenção. Quando a gente consegue identificar pessoas que agem, né, sofrendo da síndrome de Procusto, você conhece alguém que tem essa síndrome? Não se preocupe. Nós estamos sempre aqui, né? Eu sempre digo que eu estou numa grande jornada na minha vida. E é uma jornada de transformação. É uma jornada que eu vou fazer, não é por um dia, não é por um mês, são por várias décadas. Esse é o meu propósito de vida. E essa jornada que eu quero fazer com vocês, que nós iremos fazer, percorrer, é um treinamento que a gente vai aprender. Vamos fazer um mergulho dentro de cada um de si. Para quê, profa? Para que você tenha um entendimento profundo a respeito das suas emoções. Por quê? Porque se a gente está abalado de alguma questão emocionalmente, a gente não consegue ter foco numa vida acadêmica. A gente não consegue pensar que eu preciso verdadeiramente escrever o meu artigo científico, fazer o meu TCC, fazer a minha dissertação, a minha monografia, a minha tese de doutorado. Mas tudo isso está aqui, na cuca. É na nossa cabeça. A cabeça faz isso. E nós precisamos identificar. Mas, profa, quem dá isso? A inteligência emocional. É com inteligência emocional que a gente consegue resolver essas questões. Gente, Jesus Cristo foi o nosso maior mestre. Tudo nos ensinou por meio de parábolas. Vocês sabem muito bem disso. Lá na Bíblia, em Coríntios, né? 1 Coríntios 13, 11, ele fala assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Por quê? Porque nós somos convidados para a vida adulta. Mas esse convite para a vida adulta não pode fazer com que matemos a nossa criança interior. Nós não podemos isso. Então, amores, quando eu falo da inteligência emocional, faz parte das nossas vidas.
muitas vezes oprimimos, sufocamos a nossa criança interior, que nos fazia voar, que nos transportava para outras dimensões. E aí eu te pergunto, queridão, queridona, para qual dimensão você se teletransportou? Já parou para pensar nisso? Será que não foi para um lugar escuro, sombrio, do qual você tem medos? E esses medos faz com que você não consiga deslanchar na sua vida, em todas as áreas? Seja profissional, seja acadêmica, seja emocional. Por isso que eu sempre pergunto, para qual local você se teletransportou? A gente precisa saber isso. E saber para qual local a gente se teletransportou é extremamente importante. Por isso que eu falo, o que é a inteligência emocional? A inteligência emocional é essa capacidade de você conseguir gerenciar os seus sentimentos de uma forma que você possa se expressar perante outras pessoas de uma maneira apropriada, eficaz e que tenha perfeita segurança. Controle das emoções é essencial para o desenvolvimento da inteligência emocional de um indivíduo. Então, precisamos aprender a olhar e identificar o que aconteceu ou está acontecendo com sua vida. E aí a pergunta que não quer calar: aonde você se perdeu ou se esqueceu? Que às vezes acontece isso. A gente esquece de olhar no espelho e falar como você é linda, como você é bonitão, como você é capaz, como você é inteligente, como você é demais. Amores, o tema da live de hoje, que eu propus, que é inteligência emocional para gerir as emoções na vida acadêmica, ela será feita em 2 partes. Então, como é muito longa esse tema, para a gente falar da inteligência emocional, como gerir a inteligência emocional, para a gente aprender a gerir as nossas emoções na vida acadêmica, eu dividi em 2 partes. Então, hoje, eu trabalhei com vocês a primeira parte, falando da síndrome de Procusto. Eu quero que vocês procurem identificar pessoas ao entorno de vocês. Às vezes é um colega de trabalho, às vezes é o pai, a mãe, sem querer. Às vezes é o namorado, o marido, a esposa, um filho. A gente precisa identificar, ok? Então, na quinta-feira, eu vou trabalhar a parte 2, tá? Nós vamos dar continuidade e aí eu vou aprofundar na inteligência emocional. Mas, fazendo, né, um paralelo com aquilo que eu falei, que nós devemos estar próximos, cada vez mais próximos, a pessoas mais inteligentes do que a gente, que tenham mais conhecimento. Para quê, profa? Para pegar conhecimento do outro, adquirir conhecimento do outro. Por isso que eu sempre falo, você é a média das 5 pessoas que você anda. E aí eu pergunto, e agora? Como é que você se sente? Conseguiu saber um pouco mais sobre a inteligência emocional? Tem uma frase que eu amo de paixão, do Erik Erikson, que ele fala assim, quanto mais você conhece a si mesmo, mais paciência tem para o que vê nos outros. Por quê, profa? Porque aquilo que te irrita no outro é aquilo que está em você. E a gente, muitas vezes, não dá a mão à palmatória. E eu digo, assuma o controle da sua vida. Será uma reflexão que nós vamos fazer nesses dias. Hoje, já estamos refletindo a respeito disso. Quinta-feira, nós iremos mergulhar mais a fundo. Amores, para aqueles que não se inscreveram no meu canal do YouTube,
se inscreva, ative o sininho para as notificações. Todos os dias eu posto vídeo às 18 horas, ok? Então, ative o sininho para você ir lá, dedinho no like, 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 like. Não basta assistir os vídeos, precisa dar like para mostrar que é importante o conteúdo da prof. E eu pergunto, e aí, você já conhecia um pouco sobre a inteligência emocional? Aproveita. Agora, eu estou com as minhas vagas abertas para a minha mentoria. Entre em contato com a minha equipe, pois você pode ser meu mentorando. Entre lá no Instituto SAF, www.institutosaf.com.br. Eu sempre quero saber como é que você se sente. Me manda directs. Coloca lá nas minhas redes sociais. Comenta meus posts. Eu sempre trago coisas importantes para vocês. Envie esta aula para aquele seu amigo, aquele seu colega que esteja realmente precisando de direcionamento. Eu sempre digo, se tem que fazer, faça. Motivação não é fazer quando tem vontade. Nós precisamos fazer sempre. Então, preste atenção nisso. Eu agradeço, gente, imensamente cada um de vocês que me acompanha em minhas lives. Eu e toda a minha equipe do Instituto SAV só temos que agradecê-los. Gratidão imensa. Amores, que eu possa ser melhor hoje do que eu fui ontem, que eu possa ser melhor amanhã daquilo que eu estou sendo hoje. Este é o verdadeiro caminho para a evolução da humanidade. Gratidão, amores. Super beijo e até a nossa próxima aula.